Hoje é terça-feira, mais um vídeo aqui para vocês e hoje eu queria tocar num assunto um pouco interessante, mas que talvez a gente nunca se pensou antes, eu continuar falando, né? Eu sou empregada doméstica, no Brasil tem aproximadamente 6 milhões de empregadas domésticas que trabalham 8 horas por dia em pé, né? Mas eu queria falar, a gente lembra que a PEC das domésticas, ela foi aí sancionada em 2013 pela então presidente, né, Dilma Rousseff, e desde lá as domésticas têm direito a trabalhar suas 8 horas por dia, folga semanal, férias remuneradas, tudo direitinho. E quando isso não acontece, é um trabalho análogo à escravidão e a gente pode denunciar, tá certo? Fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho. Mas eu não queria falar disso não. Para além disso, eu queria dizer o seguinte: quando houve essa questão do emprego doméstico, muitas donas de casa brasileiras, elas diziam o seguinte: eu não vou pagar porque o trabalho doméstico ele não dá lucro. A conversa era sempre: o trabalho doméstico não dá lucro, eu não sou empresa, então eu não vou pagar tudo isso. Mas eu vou dizer para contar um pouquinho da minha experiência. Eu sou do Recôncavo Baiano, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, hoje eu tenho 43 anos e eu tenho 31 anos de trabalho no México. Eu não vou me aposentar, eu não posso me aposentar, porque quando eu iniciei o trabalho, era nessa situação aí, onde a gente não tinha direito à carteira assinada, não pagava INSS, não tinha social, não tinha nada, não tinha direitos. Eu era explorado, eu trabalhava 15 horas por dia, 18 horas por dia, sobretudo quando tinha as grandes festas, era em pé. Eu acabei minha saúde, minha juventude nessa situação. Hoje a coisa é um pouco melhor e eu espero que a classe trabalhadora não se sujeite a esse tipo de coisa, façam denúncia, mas sobretudo a geração, né, que de 20 anos não precise mais passar por isso, e que acabem o trabalho doméstico, ele seja valorizado, remunerado, como é em outros países por aí, porque você faz somente se você quiser. Que bom que as gerações que estão chegando com os projetos sociais do governo, que vem tendo nos últimos 20 anos, tem alcançado espaço e não tem precisado mais se servir desse trabalho. E se precisar, que seja muito bem pago e muito bem remunerado, como é em outros países aí de primeiro mundo, tá certo? Mas eu queria só dizer que elas sempre disseram assim: não gera lucro, por isso que eu não vou pagar o E-Social, por isso que eu não vou pagar bem, por isso porque não gera lucro. Mas eu queria dizer que a emancipação da mulher brasileira, vale pensar isso, que a emancipação da mulher brasileira, ela se deu através do trabalho doméstico. Porque para que a mulher brasileira, que era só dona de casa, até então era só dona de casa, para que ela saísse, para que ela pudesse estudar, para que ela pudesse procurar emprego, que a classe trabalhadora, porque a classe média brasileira é a classe também trabalhadora, né? Médico, advogado, engenheiro, é uma classe trabalhadora. Se eu não trabalhar, eu não tenho como manter a minha vida. Elas pensam rica, mas não são ricas. Elas são a classe média brasileira que também depende de trabalhar, de vender a sua mão de obra para poder ter uma trabalhadora doméstica dentro de casa, tá certo? Mas, sobretudo, para a mulher brasileira, eu estou falando isso para a mulher brasileira branca, né? A mulher brasileira branca, para que você conseguisse sua emancipação, você se serviu do trabalho doméstico, dessa mão de obra negra que o país tem e que não valoriza, tá certo? Não valoriza, não é valorizada de jeito nenhum nesse país, ainda não é. Mesmo com esse pouco direito que a gente está fazendo, não é valorizada. E não te gera lucro, mas como é que você conseguiu criar os seus filhos? Como é que eles foram para a escola? Como é que eles estão bem cuidados? Como é que você conseguiu acessar uma faculdade? Como é que você conseguiu... Então, vale sim a gente lutar pelos nossos direitos, porque elas lutaram pelos delas, né? Elas foram uma categoria privilegiada através da nossa mão de obra, nós negras. Então, tá aí a minha dica para vocês poderem ver, dialogar, bater de frente e dizer: não, meu trabalho precisa ser valorizado por causa dessa situação, tá certo? Não aceite, não se sujeite, denuncie. E é só isso, né? Vamos continuar conversando e vendo mais vídeos, a gente vai falar disso constantemente. Beijo.